E aí, pessoal, vamos para a terceira parte de princípios orçamentários. Questão 21. A necessidade de autorização legislativa para a criação de fundos relaciona-se ao princípio da não vinculação ou não afetação da receita. Então, se a necessidade da autorização está mais relacionada ao princípio da legalidade. Se tem que ser uma lei, essa lei tem que ser autorizada pelo parlamento. Então essa autorização legislativa está relacionada mais ao princípio da legalidade, ok? A vinculação, não afetação é o que? A regra é que veda a vinculação da receita de impostos a algo, fundos ou despesas. Então, ó, são vedadas instituições de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Questão 22. De acordo com o princípio da exclusividade, que é o que não pode conter matéria estranha à previsão da receita e fixação da despesa, a LOA não compreende dispositivo estranho à previsão da receita, só sempre cuidar com isso, que a previsão e a fixação de quem dá a despesa, pois não trocar esses dois nomezinhos aqui, ó, previsão, receita, fixação, despesa. Esse avanço a essa proibição, autorização para abertura de créditos suplementares, não é crédito, se não está lendo crédito extraordinário, se não está lendo créditos especiais, está lendo créditos suplementares, ok? E a contratação de que? Operações de crédito, ainda que por antecipação da receita. Correto, portanto. Questão 23, abertura de crédito suplementar. Acabamos de ver. É a contratação de operações de crédito. São excepcionalidades em relação ao princípio da exclusividade? Sim, ok. Veja que esse princípio da exclusividade e da não vinculação são os que mais caem e mais estão presentes em prova, ok? Então, gabarito está, eu esqueci de colocar aí, ó. Certo, correto, ok? Crédito suplementar, operação de crédito, ok. Questão 24. De acordo com o princípio orçamentário da não afetação das receitas da LOA, então, deve apresentar todas as receitas por seus valores brutos. Não afetação, não vinculação. Então, não vincula impostos à despesa. Certo? Então, deve apresentar todas as receitas, seus valores brutos, que é o princípio do orçamento bruto, ok? Então, a questão está incorreta também. Então, gabarito errado. Questão 25. O princípio da não afetação, novamente, refere-se à impossibilidade de vinculação de receitas de impostos a algo, fundo ou despesa, com exceção de alguns casos previstos na norma constitucional. Perfeito, caso de educação, saúde, administração tributária, operações de crédito, certo? O que mais? E garantia de operação de crédito, né? E ainda aqui por antecipação da receita, e também garantia contra garantia com a União para pagamento para com esta. Então, não afetação, certo? Ela refere-se à impossibilidade de vinculação de impostos. Lembrar que nós temos aí a necessidade de ser impostos e não tributos, perfeito? Veja, prova para advogado, para AGU e para pareceres. Então, é um nível que é considerado alto, perfeito? Então, a questão está correta. Gabarito certo. Questão 26. É vedado ao princípio o início de programas ou projetos que não esteja incluído na LOA, certo? Isso daí está previsto no texto constitucional
Porque programas ou projetos, eles vão ocorrer o que? Dispêndios, vão ocorrer o que? A execução de despesa, e toda a execução da despesa deve estar incluída na LOA, pelo princípio do que? Da totalidade. Certo? Certo ou errado? Pensa. Isso que eu coloquei de propósito para você, que é o que? O princípio da totalidade é o mesmo que o da unidade. E esse daqui tem que estar incluído aonde? Deve ser incluído na LOA, ok? Tudo tem que estar incluído na LOA. Mas todas as receitas e todas as despesas devem estar na LOA pelo princípio da universalidade. Universalidade. Ficou bonito. Então o princípio da unidade tem que ser respeitado, que é único orçamento, ok? E aqui nesse único orçamento, todas receitas e despesas tem que estar onde? Nesse único orçamento, pelo princípio da universalidade, e esse aqui pelo princípio da unidade. Então veja, tem que obedecer esses dois princípios. Então é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na LOA, certo? Certo, porque eu tenho que ter um único orçamento, então tem que estar obedecendo o princípio da unidade. E também, se eu estou tratando de receitas e despesas, se eu estou tratando disto, eu tenho que também estar incluindo aí todas elas pelo princípio da universalidade. Então a questão estar correta, porque é vedado sim esse início aí sem que esteja incluído na LOA. Questão 27, então questão certa. Questão 27. A norma constitucional veda a inclusão na LOA de dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, está em consonância com o princípio da o que? Exclusividade. Perfeito? Princípio da exclusividade. Então a questão está errada. Gabarito errado. Eu acabei esquecendo de colocar essas últimas aqui. Eu tenho que ficar escrevendo. Vamos, no próximo eu dou menos gafe aí para ser mais rápido. Em consonância ao princípio da especialização, o orçamento deverá destinar dotações globais a programas de trabalhos relacionados ao custeio de atividades específicas. Então veja, ele está falando da especialização. Então ele está falando que deve ou deverá destinar dotações globais a programas de trabalho relacionados a custeio de atividades específicas. Dotações globais, a regra é que se vede, ok? E quando for incluí-las é quando tiver uma, por exemplo, uma construção do estádio Mané Garrincha, quando foi criado ele, aí ele foi por dotação global para você não precisar especificar tudo, perfeito? Então veja, quando for atividades específicas, leia-se cada atividade daquelas que foi utilizada dentro do investimento global. Então isto se desconfigura, certo? Então destinar dotações globais a esses programas, a regra é que eu não faça isso, perfeito? Então por isso a questão está errada. A questão 29 é o princípio da não afetação da receita expressamente previsto no texto constitucional. Então tem previsão no texto constitucional que veda a afetação da receita, então não há possibilidade de vinculação de impostos a despesas, ok?
veda sem ressalvas? Não, nós temos lá no caso de quem? Educação, saúde, operações, garantias para operações de créditos, certo? Garantia e contra-garantia para pagamento, a União, né? E pagamento para com esta, certo? Então temos, para administração tributária, temos então ressalvas. Então, sem ressalvas, a vinculação da receita para qualquer espécie tributária ou algum fundo ou despesa está incorreto por causa disso. Tem sim ressalva. E a última questão vai falar sobre as vedações constitucionais, falar sobre os princípios ainda. Então, a existência do orçamento fiscal, do orçamento de investimento das empresas estatais, em que a União detém a maioria do capital, e do orçamento da Seguridade Social, constitui a afronta ao princípio constitucional da unidade. Não, a unidade orçamentária prevê um único orçamento, e esse único orçamento aí, no caso, é a LOA. Na LOA está subdividido aí em orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento de empresas estatais. Veja que ela veda se tivesse várias LOAs, ok? Então, mas ainda existe apenas uma LOA, então ele está obedecendo o princípio aí da unidade orçamentária, então por isso a questão está incorreta, porque não constitui afronta, ok? Então, gabarito incorreto, errado, e assim nós terminamos aí a nossa bateria de princípios orçamentários. Beleza, povo? Vamos para a próxima.